Você falou essa questão de estado de negação, né? Aí me vem a palavra luto na cabeça, né? Porque terminar um relacionamento é um tipo de luto, né? As pessoas acham que o luto é só quando o outro morre. E não necessariamente, não. né? É a perda daquela situação. Você manter essa amizade, um contato muito frequente, isso pode atrapalhar nesse processo desse luto, de certa forma? Demais. Eu lembro que no último podcast eu até falei uma frase: como você vai conseguir ali sepultar alguma coisa que ainda permanece vivo dentro de você? Então toda vez que você está tendo contato e você está negando, mas você está alimentando o sentimento que ainda existe, você está ficando preso em um passado, deixando de viver o presente. E aí você está deixando de ter oportunidades, de ver várias pessoas ao seu redor, e muitas das vezes está até atrapalhando essa pessoa que está do seu lado, que você gostaria que ela deveria alcançar vários voos, e você está atrapalhando ela, porque o tempo todo você está ali também impedindo ela de se reestabelecer, né? Eu queria te perguntar, a pergunta que eu queria fazer antes, na verdade, né? É porque você falou da questão do amor erótico, e eu entendi, eu não sei se eu entendi certo, e aí vem minha dúvida. Quando você falou de amor erótico, meio que eu entendi, assim, você falando da questão do amor que envolve esse desejo e tal, e essas coisas todas. Mas eu fico me perguntando onde fica o tesão. Porque necessariamente o tesão tem que morrer para que a gente consiga ser amigo da outra pessoa. Não posso de maneira nenhuma sentir tesão nela para ser amigo dela. Mas aí já não é uma eu amizade. também acho que sai da Porque eu acho, gente, eu acho que é uma amizade colorida. eu acho que é muito fácil. Não, mas não necessariamente o tesão vai se concretizar. Mas eu digo assim, metade dos amigos. não, mas não é, cara. Sabe o que é? Eu acho que é muito fácil você sentir tesão nas pessoas. Eu acho que é muito saudável, inclusive, sentir tesão nas pessoas, porque eu tô num relacionamento, mas não tô morta, né? E enfim, é bom pros olhos ver gente bonita, é bom. A grande questão é você vai concretizar, põe em prática o seu tesão. E outra coisa é se eu vou correr atrás desse tesão, porque tem uma coisa é eu achar uma delícia, achar gostosa. Às vezes não é só a ação de correr atrás, mas o efeito colateral que exatamente essa necessidade pode gerar em mim. Por exemplo, eu acabei de finalizar um relacionamento e ainda tem coisas que precisam ser bem resolvidas. E eu ainda tenho desejo, eu ainda tenho saudade, ainda tenho ali várias memórias que me faz querer estar do lado daquela pessoa. E aí eu começo a entrar em outro relacionamento. O que eu começo a fazer? Comparar aquilo que não está bem resolvido com esse atual relacionamento, porque ainda tenho desejo. Então eu começo a comparar a minha história, o sexo, comparar a relação que eu tinha com o outro com esse atual, porque não está bem resolvido o que eu tenho com o outro. E aí isso atrapalha a sua vida de dar vários voos por aí, né? Porque eu estou preso no passado. E não só nessa área, mas em diversas outras, como efeitos colaterais. Eu questiono um pouco a relação entre desejo e necessidade, assim. Porque eu acho que é possível você ter desejo pelo outro sem necessariamente transformar isso numa necessidade, né? Eu vejo isso dessa forma. Mas pode ser uma armadilha, né? Pode, claro eu acho que é uma armadilha. Porque eu acho que, assim, não necessariamente você está ciente disso. Né? Você está achando que não, rola um tesãozinho ali, mas eu não... Matar uma pra mim saudade, não é importante pra mim. Mas pode acontecer de você concretizar. Muitos namoros ficam esse ioiô. Pode. Né? A pessoa termina e fala, vamos ser amigos. Quando vê, já tá junto de novo. Já, essa peça cai na boca da pessoa. Então, eu acho que é isso. Qual que é a linha do saudável? Talvez você possa falar, para mim eu consigo ter um desejo por um meu ex e ainda ter um relacionamento muito saudável com o atual. Eu não tô falando nem do meu ex, eu tô falando assim, porque eu tenho um tesão generalizado na classe humana. E aí se eu fosse levar isso a sério, eu jamais me relacionaria com ninguém. E eu só tive relacionamentos sérios ao longo da minha vida inteira. E eu acho que o tesão é super saudável o tesão que eu tenho pelos outros, inclusive, acho que é super saudável no meu relacionamento. Mas eu acho que é uma vírgula, assim, você entende? Que eu acho que é um pensamento muito, muito interessante, eu acho interessante, justíssimo, mas eu acho que sai um pouco da realidade geral. Assim, acho que as pessoas não estão preparadas emocionalmente para isso. Você se a coloca grande na maioria. borda, né? Você tá sempre ali na beira do precipício. Então você tem autocontrole. Tipo,
beleza. Você tem esse tesão, mas não vou. Tem esse tesão, mas não vou. Mas uma hora pessoas vai, são minha assim. filha. É por isso que eu falo da diferença, desculpa, da diferença entre desejo e necessidade. O fato de eu ter desejo nas coisas, nas pessoas, né, no caso, nas pessoas, não quer dizer que necessariamente eu quero concretizar esse desejo com elas. Qual Então, que é o conceito de desejo? Mas olha que interessante. Segundos atrás, você concordou. Realmente, é uma armadilha. é uma armadilha. Então, se eu sei que é uma armadilha, para que eu vou permanecer nela, sendo que eu posso caí-la? Não é melhor eu eliminá-la? Porque se eu sei que um dia eu posso cair nessa armadilha, para que eu vou tentar? Tem como eliminar a tesão pelo outro? Não, Tem não, como eliminar o outro. Não, isso, exatamente. Superar. Você vai evitar Ficar bem ver. resolvido com os seus sentimentos em relação ao seu ex. Agora, sabe uma coisa que nesse Povo Fala que me chamou a atenção? É que mesmo as pessoas que falavam assim, não, tudo certo, com exceção de uma que eu vi mais maturidade nesse sentido, que falava assim, não, tudo bem, amizade, tá tudo certo e tal. Aí quando perguntava, e no seu relacionamento? Se a sua parceria tiver uma relação ótima, um contato, né, com o ex, pra você tudo bem? Ah, mas aí eu já não tenho maturidade. Essa pergunta da Maria Gente. Cecília foi fabulosa. Eu vou falar, então tá, vamos lá para a exposição, né? Vamos expor. Então eu fui casada há alguns anos, me separei, acho que já contei isso inúmeras vezes aqui no Interessa, me separei, fiquei um pouco mais de 5 anos separada e depois casei de novo com o mesmo marido. Nesse vácuo que eu fiquei separada do meu marido, eu tive outro relacionamento e ele também teve outro relacionamento. E como tínhamos um filho em comum, a gente manteve uma amizade. Era uma amizade, sai junto direto, tá no mesmo espaço? Não, mas era uma relação de muito respeito, de preocupação um com o outro, né? Eu não sentia desejo, mas não existia aquele amor erótico e a gente conseguiu ficar esses anos todos próximos em prol do nosso filho, mas também da relação que a gente havia construído antes, porque existia um afeto fraterno muito grande, uma preocupação com a vida do outro, uma preocupação que o outro estivesse bem, estivesse saudável, estivesse assim, então assim, fomos ponto de apoio um para o outro sem desejo, né? Ok, ele teve um outro relacionamento, chegou a morar junto com outra pessoa que durou, sei lá, 4 anos ou pouco mais de 4 anos, e eu namorei 5 anos com outra pessoa dentro desse processo, né? Fiquei 6 meses, desses 5 anos e meio por aí que a gente se separou, eu fiquei 6 meses na farra e o resto do tempo namorando sério. Nesses momentos, então, quando havia questões, às vezes uma data comemorativa, alguma coisa assim, chegamos a passar juntos momentos, jantar juntos os 4, sair juntos para show os 4. Então, assim, isso surpreendia muito as pessoas. É muito interessante observar isso como uma pessoa que teve essa vivência. As pessoas se chocavam com isso. Gabriela, é como se isso não pudesse existir. Uhum. E de fato eu estou aqui falando para você de coração aberto que existiu. Era uma relação aonde, claro, a parceira do meu ex-marido, ela tinha ciúme, mas ela tentava superar esse ciúme, mas ela tinha ciúme. Mas para nós era uma coisa muito genuína e muito... Aí quando eu falo isso, as pessoas falam, mas vocês voltaram. Eu tô pensando nisso tudo. Vocês voltaram. Mas isso foi uma outra fase. Quando a gente volta, é um outro momento das nossas vidas, né? Foi uma outra escolha. Não foi um retorno. Foi uma nova escolha. A um olhar psicológico e como especialista em relacionamento, talvez eu possa dar alguns pitacos do porquê de fato aconteceu isso. Erich Fromm, na sua obra sobre amor erótico e amor fraterno, ele vai falar que dentro de um relacionamento é necessário que tenha em torno de 60% a 70% de amor fraterno e 30% a 40% de amor erótico. Porque dessa forma, o amor fraterno ele se torna uma base que sustenta o relacionamento e o amor erótico faz que existe ainda paixão, desejo, admiração pelo outro. Quando esse relacionamento ele tem 80%, 90% de amor fraterno e apenas 10% de amor erótico, o relacionamento tende a se esfriar, tende os dois começarem agora a ver mais como amigos do que como pessoas íntimas,
íntimas. E quando é ao contrário também, o relacionamento tende a ter mais brigas, ser mais intenso, mais competição. Quando você fala para mim que foi muito fácil vocês permanecerem em uma amizade pós-término, eu fico pensando como terminou esse relacionamento. Será que estava ali no 90, 10 de amor exatamente, fraterno? assim, era só amor fraterno. Então perceba, olha, durante a relação, o amor fraterno foi se desenvolvendo e crescendo, tomando lugar do amor erótico. E quando finalizou, o que existia? Existia o cuidado, a preocupação um com o outro, mas o desejo lhe faltava. E foi exatamente isso que talvez fez vocês se divorciarem. Exatamente. E aí, assim como... E depois, exatamente, você fez traçou o desenho. E quando voltamos, anos depois... Teve uma dificuldade? Foi estranho, assim, Exato. No primeiro momento foi estranho. Mas esse amor erótico, ele foi se construindo, reconstruindo.